Olá! Estamos muito felizes por ter você aqui conosco, no retorno dos nossos cultos presenciais. Para garantir a sua segurança e a de todos os irmãos que estão aqui, gostaríamos de deixar algumas instruções, que devem ser seguidas durante todo o período de sua permanência no templo. Ao entrar, você pisou no tapete sanitizante, teve sua temperatura aferida e higienizou as mãos com álcool. Isso já ajuda muito, mas ainda temos algumas outras instruções. Utilize a máscara corretamente e durante todo o tempo. Não é assim, nem assim e muito menos assim. Essa é a maneira correta de utilizá-la. Respeite as demarcações dos bancos e mantenha a distância de 2 metros de outras pessoas. Não reabasteça sua garrafa de água. Durante esse período, todos nós devemos evitar o manuseio dos bebedouros. Evite compartilhar objetos, até mesmo entre pessoas da sua família. Apesar da saudade, após o término do culto, pedimos que, por enquanto, ainda evitemos abraços e apertos de mão. Também devemos evitar aglomerações. Por isso, ao sair, respeite ainda a distância dos demais irmãos. Adotando essas práticas, queremos possibilitar que, muito em breve, mais irmãos possam se juntar a nós em culto ao nosso Deus. Igreja Batista do Barro Preto. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias, marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o quê? O
o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nesses dias maus, eu sei o meu bem. Eu escolho o melhor para mim. Eu abri os meus olhos, os olhos do meu corpo. Eu estremeci de vergonha. Uma voz, onde estás? O que fizestes? Estava me chamando. Eu me afastei com medo. Então, uma chuva tocou o meu rosto, me lembrando a falta do sol. Em boa hora, um guarda-chuva protegeu o meu corpo do frio, escondeu o meu rosto. Então, uma luz, a razão, pensei, me guiaria na incerteza? Eram apenas faróis de carros que passavam numa velocidade indiferente a mim. Meus olhos, então, ainda sensíveis, se decidiram para onde se voltariam. Antes para o céu azul do que o chão sobre os meus pés. Então eu resolvi atender ao chamado, de esquecer o meu nome e viver pelo aquele que chamo de verdade e vida. Irmãos, vamos ler algo que está em... Não vai ser projetado, não. Mas vamos ler o que está no Salmo 91. Deixa eu só abrir aqui. Salmo 91, a partir do versículo 1 diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu
em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Irá te cobrir com as suas penas e sobre as suas asas estará seguro. A sua verdade é um escudo. Amém? Por isso a gente canta agora a esse Deus. De pé, irmãos. Até que ele venha. Vamos cantar? Jesus é a razão para nós estarmos aqui essa noite. Amém?
Ele muda o nosso viver e Ele não nos deixa só. Nós temos o Espírito Santo, nós temos a palavra dele que é transformadora. Nunca passará, não passará jamais. Queria chamar aqui a Nicole para compartilhar com a gente um pouco do que aconteceu hoje à tarde. Foi feita uma ação lá em Neves. E que Deus te abençoe, Nicole. Tá com você a palavra. Boa noite, gente. Então, vim aqui compartilhar um pouco sobre a minha experiência lá que a gente teve. E chegando lá, dividiu em grupos, e aí eu fiquei junto com a Amanda e com o João. E aí a gente foi, passar nas casas lá, batendo na porta e falando do amor de Jesus, entregando folheto e oferecendo oração. E aí
nas 2 primeiras casas que a gente bateu, tipo, a gente ficou um tempão esperando e nada, sabe? Ninguém abriu a porta. E aí depois a gente foi batendo numa casa lá, a gente ficou um tempão. Realmente a gente ficou muito tempo esperando, até que a gente ouviu passos. Então a gente esperou e aí abriu a porta uma moça, que o nome dela é Carmen, e a filha dela também, que chama Sara, uma filha pequenininha assim, de 4 anos. E aí a gente estava conversando com ela e dava para ver que ela estava dando muita abertura, conversando muito com a gente. E ela acabou convidando para a gente entrar no terreno da casa dela, para poder mostrar a obra que ela estava fazendo, realizando um sonho dela. E aí, nisso, foi muita coisa de Deus, sabe? Porque a menina pequenininha dela, ela encantou com o João e chamou o João para poder mostrar a casa dela, as coisas, tipo assim, estavam lá no quintal mesmo. E aí, nisso, a mãe dela teve a oportunidade de poder desabafar algumas coisas comigo e com a Amanda. E aí foi um tempo muito bom, sabe? Dava para ver que Jesus estava presente ali, falando, tipo, deixando que a gente falasse ao coração dela também. E aí depois a gente conversando com ela, a gente foi orar. E foi um momento muito gostoso, porque ela chamou a filha dela e o João para orar com a gente. Aí a Amanda orou pela família dela, eu pelo problema que ela estava passando, e o João por ela, e pela filha. E aí depois a filha dela pequenininha quis orar pela gente, e foi um momento muito gostoso. E, eu esqueci de falar, eles, tipo assim, eles são cristãos, mas vão na igreja, leem a Bíblia, só que, sabe, o marido dela estava, tipo, afastado. E, enfim, é isso. Aí eu vou fazer uma oração, né, de gratidão a Deus por esse tempo tão maravilhoso. E lembrando que essa foi uma experiência que eu, o João e a Amanda tivemos, sabe? Mas com certeza todo mundo que foi teve também experiências maravilhosas, sabe? Que foi uma tarde muito gostosa. Enfim, vou orar. Deus, muito obrigada pelo dia de hoje, muito obrigada por essa tarde, muito obrigada por esse evangelismo e muito obrigada porque o Senhor esteve ali conosco, Senhor. Te agradeço por cada alma também que ali foi resgatada, Senhor, cada pessoa que pôde ouvir da Tua palavra, que pôde receber uma oração, que pôde passar por um momento com o Senhor. Jesus, eu te peço para que o Senhor possa, que o Senhor permita que a gente possa organizar mais movimentos assim, Senhor, que mais pessoas possam ir também, Jesus, e que mais pessoas possam ser ganhadas para Ti, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Em nome de Jesus, amém. Oi, Oi, gente. Tudo bem com vocês? Obrigada, Marco. Boa noite, galera. Para todos os guerreiros aí que estão direto da ação, boa noite, gente. Como a Nicole disse, a gente teve um momento muito especial hoje durante a tarde. Ela ficou para o evangelismo, mas algumas pessoas ficaram entregando as doações que a igreja arrecadou, né, durante esse tempo. Os agasalhos, cobertores, leite e alimentos. E foi um momento realmente muito, muito, muito bom. E eu só tenho a agradecer para todos que participaram, para aqueles que também não foram, mas estavam ali sustentando em oração. E que, em nome de Jesus, a gente possa fazer mais vezes isso tudo, né? Então, gente, eu vou dar a palavra hoje. E, como vocês sabem, o nosso tema do mês está sendo Perseverantes na Fé. Mas hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre perseverança na missão. Então, antes da gente começar, eu quero orar mais uma vez, amém? Pai, muito, muito, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por mais um dia. Muito obrigada porque a gente está vivo, porque a gente está bem. E porque a gente está tendo essa oportunidade agora, Senhor, de ouvir a Tua voz. Pai, te agradeço por tudo aquilo que o Senhor fez durante essa tarde, Pai. Por tudo aquilo que o Senhor falou com as pessoas ali. Senhor, abençoe cada vida que foi abençoada, tanto com as cestas básicas, quanto com uma palavra de
de evangelismo também, Senhor, e muito obrigada por esse culto. Nesse momento, Pai, eu peço para que o Senhor fale através da minha vida, Senhor, e que tudo que seja falado aqui seja o Senhor, Pai, e não eu, e que eu seja realmente um instrumento em suas mãos, Senhor. Abre os nossos ouvidos e os nossos corações para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para a gente essa noite. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, como eu disse, hoje eu vou conversar com vocês sobre perseverança na missão. E para a gente começar a falar um pouco sobre isso, eu vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Atos 1, verso 8. Atos 1, 8. Atos, capítulo 1, verso 8. Vou esperar aí vocês abrirem. Dando contexto aí desse texto, né? O capítulo 1, ele fala sobre a ascensão de Jesus, né, para o céu. Jesus, depois de ter cumprido com o seu propósito aqui na terra, chegou o tempo dele subir e morar com o Senhor lá no céu novamente. E esse era o contexto que está escrito aí, esse verso 8. É Jesus falando e é suas últimas palavras ali para os seus discípulos, antes dele subir ao céu. Espero que todos tenham aberto, que eu vou ler aqui. Verso 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, vocês podem perceber que uma das últimas palavras que Jesus disse para os seus discípulos foi, primeiro, uma promessa que eles iriam receber o Espírito Santo, que eles não estariam sozinhos, que Jesus não ia deixar eles lá sem rumo. E a segunda é uma ordenança ali. Vocês serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então aí a gente pode perceber que os discípulos, Jesus deixou os discípulos com uma missão, que era pregar o evangelho, que era ser testemunha de Cristo, que era andar como ele andou e agir como ele agiu e falar do amor de Deus como ele falou. Então os discípulos, eles eram missionários. Jesus deixou os discípulos sabendo que o Espírito Santo agiria através da vida deles. Então ele deixou os discípulos com uma responsabilidade de continuar a obra que ele começou. Então, os discípulos se viram ali em uma situação que eles precisavam caminhar da forma como Jesus caminhou, porém sem ele fisicamente. Porém com a promessa do Espírito Santo ali. Então é claro que eles passaram por muitos desafios, né? Não é fácil ser um missionário. A gente passa por diversas aflições, a gente passa por diversos momentos difíceis, que às vezes nos leva a desistir. Então aqui eu queria conversar com vocês 3 motivos que poderiam ter levado os discípulos a desistirem da missão. 3 motivos que poderiam ter levado os discípulos a desistirem da missão. Porém, eles não desistiram, né? Obviamente. Gente, então para a gente conversar sobre isso, passa um pouco aí as páginas em Atos 4. Atos 4. E nós vamos ler dos versos 1 até o verso 13. Porém, vai ser mais dinâmico, tá bom? Então, mas aí vai ser Atos 4, verso 1 ao verso 13, tá bom? Atos 4, 1 ao 13. E para a gente conversar sobre isso, eu não vou nem ler o texto em si, mas só que falar do contexto que aconteceu logo antes desse texto. O primeiro motivo que eu vou dizer para vocês, que é um motivo que poderia ter levado os discípulos a desistirem da missão, foi justamente a ausência de Cristo em carne e osso. A ausência de Jesus fisicamente ali com eles. Então, a gente tem que pensar, gente, que os discípulos, por anos, viveram todos os dias com Jesus. Eles comiam com ele, eles riam, eles conversavam, eles dormiam ali no mesmo ambiente que Jesus dormia, iam para onde Jesus ia. Então, eles conviviam muito com Jesus diariamente. E aí, gente, isso dá aquela segurança, né? Por quê? Porque antes, se os discípulos não conseguiam curar um enfermo,
como aconteceu em Marcos 9, de 14 a 29, em que eles não conseguiram expulsar um demônio, eles tinham quem? Jesus ali do lado, para ir lá e falar, ai, gente, vocês têm pouca fé, ir lá e curar. Ou quando os discípulos estavam apavorados no meio de uma tempestade, eles tinham quem? Jesus ali para dizer, gente, que pouca fé é essa? Confia em mim e acalmar a tempestade. Então, de certa forma, é claro que foi muito difícil o caminho dos discípulos durante todo esse tempo, porém, eles tinham um certo conforto de ter um mestre ali fisicamente do lado deles. Se a situação apertasse, eles sabiam que tinha um mestre ali do lado, né? E depois que Jesus subiu aos céus, nessa situação, eles tiveram que aprender a viver na dependência total do Espírito Santo. Isso não significa que Jesus estava um milésimo a menos com eles ali. Jesus estava com eles, assim como ele estava fisicamente. Porém, agora exigia mais da fé dos discípulos, confiar no Espírito Santo. Porque se tivesse um enfermo para curar, eles sabiam que Jesus não estaria ali presente do lado. Ele estaria dentro deles. Portanto, eles precisavam crer de todo o coração que o Espírito Santo faria aquele milagre ali através da vida deles. E então, eles precisavam aprender a confiar em um Deus que eles não podiam ver nem tocar. Porque até então, eles podiam ver e tocar em Jesus. Portanto, eles precisavam trabalhar a fé deles, né? E trazendo isso para o contexto aqui, eu, né, na minha primeira viagem missionária, eu não sabia de nada. Fiz lá o treinamento e estava lá segurando na mão de Deus, esperando que outras pessoas iam falar e eu ia ficar só na parte da oração, né, e tal. E aí, um dia que a gente saiu para poder fazer o evangelismo, a gente foi com uma das nossas líderes de campo. E essa mulher, gente, vocês não estão ligados. Tipo assim, ela era muito de Deus. Ela tinha muita experiência com missões. Ela já foi missionária. Então, ela era muito experiente ali com o evangelismo, sabe? E aí, nesse dia, a gente saiu com ela e eu fiquei o quê? Nossa, eu fiquei tranquila. Fiquei, leve, entendeu? Sem nenhuma ansiedade. Porque eu sabia que se a coisa apertasse ali, se alguém falasse alguma coisa difícil ou confrontasse a gente, eu sabia que o quê? Ela estava ali do nosso ladinho, né? E isso realmente aconteceu. Tem uma coisa que eu e meus amigos lá, que a gente faz projetos do Invasão, que é um projeto missionário de 10 dias que a gente faz no início do ano, sempre. É um projeto da Juban. E a gente conversa que, tem uma religião que é o terror dos invasores, que somos nós, os missionários. Porque são pessoas que, têm muita firmeza naquilo que elas falam e elas te confrontam o tempo inteiro. Geralmente, né? Isso que acontece. E aí a gente pegou um cara dessa religião. Meu Deus. E aí, o que vocês acham? Que eu fiquei assustada? Que eu fiquei com medo? Eu não. Eu olhei assim para minha líder, dei um sorriso e ela o quê? Começou a conversar com ele, lindamente, inclusive, falou, nossa, foi incrível. Então, durante esse dia, o que eu fiz ali foi tirar o tempo para observar essa minha líder, para aprender com o jeito que ela evangelizava, porque eu sabia que ela era muito mais experiente que eu. Então, eu sabia que eu poderia aprender muito com ela naquele momento ali. E foi isso que eu fiz. Eu observei, eu vi como ela fazia, vi a forma como ela, mudava o assunto ali para trazer para o evangelho, conversando com a pessoa. Eu aprendi muito com ela ali. Então, no dia seguinte, a gente foi e sem líder. E é claro que a pressão aumentou. Por quê? Porque aquilo nos tira da zona de conforto, sabe? E exige mais da nossa fé e da nossa confiança no Espírito Santo. Porque o quê? Porque ela não está ali, o Espírito Santo não vai falar? Não, muito pelo contrário. Mas só que a gente precisa confiar que ele vai falar através da gente. Que a gente vai dar conta porque é ele que está ali presente com a gente. E foi isso que aconteceu ali. E às vezes na nossa vida, a gente vai ter uma pessoa ali mais experiente, mas vai chegar uma hora que a responsabilidade da gente vai aumentar. E que a gente vai ter que começar a andar sem essa pessoa ali do lado. E isso nos possibilita crescer mais na fé. Nos possibilita crescer como seres humanos, crescer espiritualmente
E foi isso que aconteceu, tanto comigo quanto com os discípulos. Então, o primeiro motivo, a ausência de Cristo em carne e osso, isso não foi o motivo que levou eles a desistirem. Muito pelo contrário. Voltando para o texto, no capítulo 3 de Atos, acontece algo tremendo ali entre os discípulos. Eles tinham acabado de viver, fazia pouco tempo que eles tinham vivido o momento de Pentecostes, então eles tinham recebido o Espírito Santo. Então Pedro, o Espírito Santo curou um enfermo, um aleijado, através dele. Então houve um milagre ali. E depois daquele milagre ter acontecido, Pedro aproveitou essa situação para pregar o evangelho, para falar com aquela multidão ali. E muitas pessoas se converteram. Então Pedro estava assim, passando por um momento em que ele se viu sem Jesus ali do lado dele, mas só que ele deu conta. Por quê? Porque o Espírito Santo falou através da vida dele. Então isso prova pra gente que eles foram capazes de aumentar a sua fé e confiar em Deus. E aí, passando para o texto em si, Atos 4, agora a gente vai ler. E aí eu vou falar para vocês sobre o segundo motivo que poderia ter levado os discípulos a desistirem da missão. E esse segundo motivo é... vamos ler o texto que a gente descobre. Verso 1, gente. Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. 5.000 crentes. Então, o segundo motivo é a prisão. Gente, olha, eu não sei vocês, eu nunca fui presa, né? Mas, quando você está preso, você, tipo assim, pensa, você não tem seu próprio espaço. Você não escolhe com quem você está. Você não escolhe o que comer. Você não escolhe aonde ir. E tem ameaças e suspeitas ao seu redor o tempo inteiro. E você é separado dos seus amigos. Você é separado da sua família. Ou seja, você ali está numa bolha, sem saber o que está acontecendo do lado de fora. Você perde completamente o controle da sua vida. Entendeu? Então, tipo assim, você fica de mãos atadas ali, realmente, né? Com as algemas ali, sem saber o que vai acontecer. E os discípulos, eles se encontraram em uma situação que eles não sabiam o que ia acontecer. Então, pensa comigo. Em um momento, eles realizaram um milagre, e aí Pedro pregou para milhares de pessoas, e muitas pessoas aceitaram Jesus, e eles devem ter pensado, nossa, está realmente dando certo, o Espírito Santo está agindo, a gente está fazendo a obra, a gente está cumprindo a missão de Jesus, que maravilha. E de uma hora para outra, eles se encontram dentro de uma prisão. A gente tem que lembrar que os discípulos eram seres humanos como a gente, sabe? Eles tinham medos, eles tinham anseios, eles tinham falhas, assim como as diversas qualidades que eles tiveram. E eu não sei vocês, mas isso era um momento que me deixaria muito triste, muito sem direção e muito ansiosa, assim. E passando para nosso contexto, na vida, gente, isso também pode acontecer, sabe? Como o Guto pregou também domingo à noite, em um momento você pode estar lá, sabendo exatamente para onde ir, sabendo a direção, sabendo do seu futuro, e de uma hora para outra, você pode perder isso. E você pode se encontrar nessa bolha, de mãos atadas, sem saber o que fazer, sabe? Sem ideia do que vai acontecer na sua vida. Assim como os discípulos passaram por isso. Mas sabe o que nos resta? E não é um resto, é tudo. É confiar em Deus. Confiar que Ele tem o plano para a nossa vida. Ele tem um propósito naquilo que a gente está passando. Confiar no poder do Espírito Santo. E no agir dele nas nossas vidas. Entender que às vezes as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Mas se a gente confia em Deus e está disposto a viver a vontade de Deus para a gente tem que saber que aquilo está dentro da vontade dele, sabe? Então, essa prisão poderia ter sido um motivo pelo qual os discípulos desistiram. Poderiam ter desistido. Mas muito, muito pelo contrário. Não foi isso que aconteceu. E a gente tem muito a aprender com eles. Quando a gente passar por essa situação na nossa vida, confia em Deus. Porque tudo vai ter um propósito ali. E para a gente entender que
que isso não aconteceu, que isso não levou eles a desistir. Vamos continuar lendo o texto. Verso 5. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas se reuniram em Jerusalém, com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E, colocando os apóstolos diante deles, perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Beleza, vamos parar mais uma vez. Gente, eu vou passar agora para o terceiro motivo. O terceiro motivo que poderia ter levado os discípulos a desistirem da missão é o confronto dos sacerdotes. Cara, pensa comigo. Toda a galera, entendeu? Os mestres da lei, a galera toda, de toda a linhagem do sumo sacerdote, entendeu? Os escribas, os anciãos, as autoridades, a galera do topo chega e pega esses homens, tira eles da prisão e chega e confronta eles assim: com que autoridade vocês estão fazendo isso aí? Quem que vocês pensam que vocês são? Olha, eu não sei vocês, mas eu daria aquela apertada no coração, né? Eu não saberia muito por um instante o que fazer ali. Porque eles se depararam ali com um monte de sábios da lei, que tinham sido muito mais instruídos na lei do que eles, que eram muito mais formais, que passaram por uma escola ali. Então, eles tinham toda essa preparação acadêmica que Pedro e João não tinham. Apesar deles terem tido um professor melhor do que todos os professores. Mas só que instrução mesmo ali, eles não tinham. E o que eles poderiam ter feito? Eles poderiam o quê? Ter tentado negociar, tentado ter falado: não, sumo sacerdote, não é bem assim, né? Vamos conversar aqui, você libera a gente fica quieto por um tempo e tá tudo certo, sabe? Eles poderiam ter agido de qualquer forma para poder fugir dessa pressão, né, que eles estavam sofrendo daquelas pessoas ali instruídas. E, gente, na nossa vida, a gente eu não digo nem que a gente pode passar por isso, a gente já passa por isso, né? Porque por causa da nossa fé, muitas vezes a gente é excluído, muitas vezes nós somos cancelados, como a gente está vivendo isso, e muitas vezes as pessoas vão sim nos confrontar. Porque a cada dia que passar, vai ser mais difícil ser cristão. E muitas vezes as pessoas vão chegar e falar: como assim você acredita em Jesus? Me explique isso aí. Ou chegar, pegar e falar uma frase difícil para tentar te fazer cair ali, para tentar te fazer vacilar, para tentar provar para você que você está errado. E olha, faculdade é um ótimo lugar para isso acontecer, mas só que isso pode acontecer em qualquer lugar, gente. Em qualquer lugar que a gente for. E a cada dia mais, isso vai ficando mais difícil. Porque a perseguição, ela só tende a aumentar até a volta de Cristo. Ela não tende a diminuir. Então, da mesma forma que os discípulos poderiam ter tentado andar para trás ali e fugir da responsabilidade, às vezes a gente também vai ser tentado a fazer a mesma coisa. Quando uma pessoa perguntar para a gente, quando uma pessoa confrontar a gente ali, a gente vai chegar e falar: não é bem assim. Eu sou crente, mas, tipo assim, a Bíblia mudou, não é mais como antigamente. E tentar dar desculpas ali, sabe? Para que a gente não seja excluído, para que a gente não seja cancelado. Ou para que algo muito pior possa acontecer com a gente, sabe? Mas não foi isso que os discípulos fizeram quando eles foram confrontados. E aí agora, finalmente, a gente continua o texto. Eu vou ler do verso 8 até o verso 13, tá bom? Verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores, todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês.
Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Verso 13. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Amém, gente. Aleluia. Então, Pedro e João, eles se viram ali em um confronto com pessoas que tinham, né, uma como é que eu posso dizer? Uma educação ali, né? Muito maior do que eles. Mas só que, não. Isso não deixou com que eles parassem, sabe? Isso não fez eles desistirem da missão. Eles não andaram para trás. Sabe por quê? Está escrito aí, no verso 8. Então, Pedro, o quê? Cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo. Esses mestres, eles podiam ter muita instrução, eles poderiam saber da lei de capa a capa, mas havia uma coisa que Pedro e João tinham que eles não tinham, que é o Espírito Santo, que era por eles naquele momento. O Espírito Santo que colocou as palavras na boca deles e fez eles se calarem, porque eles ficaram admirados. Porque eles pensaram, gente, como que esse povo aí, que não chega nem perto da nossa instrução aqui, foi capaz de dizer algo com tanta ousadia, com tanta autoridade. E eles se admiraram. E sabe por que eles ficaram tão chocados? Porque se dependesse de Pedro e João ali, seres humanos, talvez não, com certeza não teria sido daquela forma que teria acontecido essa situação. Mas só que foi o Espírito Santo que falou através de Pedro e João. É o Espírito Santo que nos dá as palavras certas, no momento certo. Então, quando a gente for confrontado, quando a gente se vê ali em uma situação difícil, em que as pessoas duvidam da nossa fé, duvidam da palavra de Deus, não ache que você vai ser capaz de fazer qualquer coisa, porque você não vai. Mas saiba que o Espírito Santo é por você. E se Ele quiser, Ele vai te dar as palavras naquele momento. Sabe o que a gente precisa fazer? Sabe qual é o nosso papel? Ter coragem, ter ousadia, deixar o Espírito Santo falar. Porque o resto, gente, é com Ele e não com a gente. E foi isso que aconteceu com os discípulos aqui. Eles foram capazes de calar os mestres da linhagem do sumo sacerdote, anciãos, escribas, 2 pessoas comuns, pescadores. Porque não eram eles que falavam, e sim o Espírito Santo que falava através da vida deles. Isso é perseverança na missão. Isso é você chegar de cara com situações, com motivos que podem levar você a desistir. Mas se você confia no Espírito Santo que habita dentro de você, se você confia no Deus que você tem, no Pai que você tem, se você confia no seu Salvador, aquele que morreu por você, você pode ter certeza que nada vai te parar. Que todas essas situações, seja essas que eu citei aqui, sejam outras situações na nossa vida, que a gente pode se deparar ali, isso não vai ser nada comparado com aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de você. Então, gente, não desistam de pregar o Evangelho. Eu sei que está difícil. Eu sei que muita gente tem cada vez mais caçoado da gente e nos excluído. Mas não desista de pregar o Evangelho. Porque não é você que faz. Quem faz é o Espírito Santo. Você precisa acreditar no poder dele. Você precisa acreditar no poder que ele tem, naquilo que ele pode agir através de você. Então, nenhum desses motivos foram capazes de derrubar os discípulos ali. Porque eles confiavam no poder do Espírito Santo, que agia através deles. Abram suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 1, e versículo 7. 2 Timóteo 1, 7.
2 Timóteo 1:7. Diz o seguinte: porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Deus não nos deu espírito de covardia. Muito pelo contrário. Ele nos deu espírito de poder, espírito de amor, espírito de moderação, de domínio próprio. Então nós precisamos ser ousados, porque se você tem arregado, se você tem andado para trás, se você tem fugido da responsabilidade de pregar o evangelho, você não está deixando o Espírito Santo agir através de você. Porque se você tiver, você pode ter certeza que você não vai ter espírito de covardia. Você vai ter espírito de ousadia, espírito de poder, espírito de amor. Você vai ter coragem, assim como Pedro e João tiveram. Tanto é que no texto diz... perdi aqui. Mas só que diz que o sumo sacerdote, eles ficaram admirados com a ousadia. Pelo menos na minha Bíblia, o que está escrito é ousadia. A ousadia de Pedro e de João. Então, não deixe, com que nada te pare, gente. Não deixe com que nada te pare. Porque eu vou te falar uma coisa. Assim como era a responsabilidade dos discípulos, pelo fato deles terem aceitado Jesus no coração deles, aceitado o desafio de seguir Jesus, assim como a responsabilidade deles é ser missionários, a nossa responsabilidade como cristãos é de ser missionários. Porque em João 17:18, se vocês quiserem abrir, João 17, verso 18, diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Assim como Deus enviou Jesus ao mundo, Jesus nos envia ao mundo. Ele está se referindo aqui aos seus discípulos. Então nós fomos enviados. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso privilégio de levar a mensagem de Deus para as pessoas. Jesus, ele nos enviou para sermos missionários. E qualquer desafio que a gente enfrentar, a gente precisa saber que o Espírito Santo irá nos sustentar. Porque isso me impede. Tal situação aqui me impede de pregar. Tal situação aqui me impede de falar de Jesus. Deixa eu te contar, pensar que algo na sua vida pode te impedir é pensar que é você que realiza a obra. É pensar que você que realiza a obra está te impedindo, porque isso me impediu, então eu não vou pregar o evangelho. Quem realiza a obra é você? Quem é você para dizer aquilo que impede o Espírito Santo de agir? É o Espírito Santo que age através da gente. E não há nenhum impedimento para Deus. Nenhum impedimento para Deus. Então, se Ele tocou no seu coração para fazer uma ação na sua escola, se Ele tocou no seu coração para fazer um PG no seu trabalho, se Ele tocou no seu coração para ir para uma viagem missionária, ou para fazer uma página no Instagram que fale de Jesus, ou para compartilhar um story falando de Jesus, não deixe com que nada te impeça de realizar isso. Porque se o Espírito Santo incomodou você, é porque Ele sabe que Ele vai dar conta de fazer acontecer. E você vai ser um mero instrumento nas mãos dEle. Vocês entendem isso? Então, convido vocês a pensar. O que tem te impedido de pregar o Evangelho? É a preguiça? É o medo? É a timidez? É o medo de perder amizades? É o medo de perder seu emprego? É o medo de ser excluído na faculdade? O que tem te impedido de pregar o Evangelho? E eu vou te contar, muitas coisas me impedem. Eu vejo, o quanto que eu ajo, o quanto que eu realizo na missão de Jesus. E às vezes eu fico envergonhada, porque eu sei que eu poderia fazer muito mais do que eu faço. E isso significa que eu não tenho permitido que o Espírito Santo haja mais na minha vida. Que eu não tenho obedecido o tanto quanto eu poderia à voz do Espírito Santo. Então, convido vocês a pensar o que te impede, E seja lá o que for, gente.
seja lá o que tem te impedido, eu creio que o Espírito Santo é capaz de te fazer enfrentar esses impedimentos. Eu creio que ele é capaz de agir através da sua vida. Eu creio que hoje à noite vocês podem sair daqui sem esses impedimentos mais, confiando mais no poder de Deus através da sua vida, sabe? Ah, Bela, mas eu não sei falar, sabe? Esse dom de bater de porta em porta, isso não é muito comigo. Glória a Deus, que bom. Porque essa é só uma das formas da gente pregar o evangelho. E Deus quer justamente a gente na nossa vida, no nosso contexto, e pregar o evangelho ali. A sua vida é o seu campo missionário. A sua casa é o seu campo missionário. A sua escola é o seu campo missionário. O seu trabalho, a sua faculdade, o seu bairro, a sua rede social é o seu campo missionário. Não existe nenhum impedimento, gente. Você pode falar aqui 1000 desculpas, inventar 1000 desculpas que te impedem de pregar o evangelho. Nenhuma delas procede. Porque o Espírito Santo age a hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E é o poder dele que faz acontecer, e não o seu. Sabe? Então eu convido vocês a abrirem no último texto, que é 1 Pedro 2, 21. É, 1 Pedro 2, 21. Que diz: porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Jesus Cristo sofreu aqui na terra e ele subiu, mas só que ele foi exemplo. Ele é o nosso exemplo para que nós sigamos os seus passos. E eu vou te falar aquilo que Jesus fez aqui. Ele foi amor. Ele teve comunhão com Deus. Ele enfrentou qualquer desafio que chegava na frente dele. Porque ele confiava em Deus. Ele confiava que o propósito de Deus era maior do que qualquer situação que ele poderia viver ali. Ele foi amor. Ele pregou o evangelho. Jesus é o maior missionário. O maior missionário que a gente tem como exemplo nas nossas vidas. Se você ainda não entendeu que é sua responsabilidade continuar a missão, se você ainda não entendeu que a missão de Jesus é a sua missão, é porque você ainda não entendeu quem você é. Sabe quem você é? Se você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você escolheu segui-lo, você é discípulo. E se você é discípulo, você é um missionário. Ponto. Porque assim como Deus enviou Jesus, Ele enviou os seus discípulos para o campo. Nós fomos enviados, nós somos enviados. Esse é o papel da nossa igreja. Esse é o papel da igreja de Cristo. Ser diferença, ser testemunha. Então eu oro, gente, para que nós tenhamos ousadia e ânimo, assim como Pedro e João tiveram nessa situação. Que a gente possa confiar em Deus. E se você sente no seu coração que você pode fazer mais pelo reino de Deus, se você sente que você pode falar mais, se você sente que você pode ser um missionário melhor, eu convido você a ficar de pé no seu lugar. Eu já estou de pé, porque eu tenho certeza que eu posso fazer mais. Eu tenho certeza que Deus vai dar ideias para vocês, vai dar estratégias, vai dar planejamentos, vai dar ideias de coisas que a gente pode fazer. O que a gente fez hoje, a ação que a gente fez hoje, quem nos deu a ideia foi o Gustavo e a Bia Lana. Foi por causa deles que a gente fez isso acontecer. E da mesma forma que eles tiveram, que o Espírito Santo deu ideias a eles, Ele também vai dar a vocês estratégias. Como eu posso pregar? Como eu posso evangelizar? O que mais eu posso fazer? Fogo no olho, gente. O tempo está acabando. O tempo está correndo. E a cada dia que passa,
é um dia a menos. A cada dia que passa é um dia que Jesus vai voltar, que está mais próximo de voltar, que Jesus está mais próximo de voltar. E é um dia a menos para aqueles que ainda não aceitaram Jesus. A gente precisa agir. Deus nos enviou. Eu vou orar nesse momento. Pai, a gente está aqui prostrado, Senhor. Muitos, e eu também, com vergonha daquilo que eu não tenho feito pelo seu reino, daquilo que eu não tenho feito pelo seu evangelho. Porque enquanto os discípulos foram presos, foram massacrados, muitos foram mortos por causa do evangelho, às vezes a gente escolhe se calar. A gente escolhe ficar sentado no banco da igreja sem agir. Com medo de coisas tão supérfluas, Pai. Com medo de perder coisas tão supérfluas, Senhor. Mas só que nesse momento, a gente te pede, Senhor, para que o Senhor nos dê espírito de ousadia, Pai. Para que o Senhor nos dê coragem, Senhor, de agir e de falar do seu reino, falar do seu evangelho, falar daquilo que o Senhor fez por nós. Nesse mundo tão hostil, Pai, nessa sociedade que muitas vezes nos oprime tanto, Senhor. Nós queremos fazer a diferença, Pai. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas, Pai. Essa foi a última mensagem que o Senhor deu antes de subir. E muitas vezes a gente não tem cumprido essa mensagem. Mas, Pai, que essa noite, Pai, isso possa mudar nas nossas vidas. Que cada um daqui possa saber que eles são, sim, missionários. E que eles devem continuar a missão que o Senhor começou. E continuar pregando o evangelho, porque a gente sabe que na tua palavra diz que quão formosos são os pés daqueles que levam a mensagem do reino dos céus. Nos ajuda a mudar aquilo que precisa mudar na nossa vida, transformar aquilo que precisa ser transformado, Senhor. Nos ajuda a agir com mais ousadia, Senhor, todos os dias da nossa vida, Pai. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Acho que agora a Bia e a Letícia vão dar alguma coisa. Enquanto a Bia e a Letícia chegam aqui, quero dar boa noite para vocês, mais uma vez. Reforçar aqui as palavras da Nicole, da Belinha e os testemunhos, dizer que foi uma bênção hoje lá à tarde. Se a gente desse um tempinho para várias pessoas falarem aqui, eu creio que a gente teria testemunhos abençoados acerca de como Deus agiu lá no nosso meio, por meio de nós, na nossa vida. Foi uma bênção, graças a Deus. Os irmãos lá na igreja ficaram super felizes também. O pastor no final radiante, contando da bênção que foi, né? Por meio da evangelização, lares, portas que foram abertas para que eles pudessem voltar, continuar anunciando a mensagem. E é bênção isso. Glória a Deus pela vida do pessoal que participou. Quem não pôde participar dessa vez, por causa da quantidade reduzida que a gente teve, a gente vai ter próximas oportunidades muito em breve, se Deus quiser. Aquece o coração aí, como essa mensagem falou, e vamos para frente. E aí, lembrando alguns pequenos avisos. Mais tarde, daqui a pouquinho, no finalzinho desse culto, a gente tem um tempinho lá embaixo, está preparado um lanche bacana, uma cantina para a gente. Então, quem ainda quiser ficar mais um pouquinho aqui, seja quem está desde cedo na rua ou quem veio para o horário do culto, tem um lanche bacana, mini pizza lá esperando a gente. Pode descer lá, as cadeiras, as mesas estão por lá, para a gente passar mais um tempinho aqui. Amanhã, de manhã, como o pessoal que já tem participado sabe, a gente tem EBD, Escola Bíblica Dominical, de jovens e adolescentes. Jovens começando às 8h30, adolescentes começando às 9h. Se você já está no grupo da EBD, você recebe o link aí como sempre. Se você ainda não faz parte, não fica de fora, procura um colega, um amigo que você tem aqui, fala com ele, procura a gente no final do culto, procura alguém, só não vale ficar de fora. Manda uma mensagem para a gente na rede social, a gente vai dizer, fica aqui, corre, levanta a mão, dá um jeito, mas não deixa de participar. A Escola Bíblica é uma bênção, tem sido muito legal, a gente tratando temas muito importantes
para os jovens, para a idade dos jovens, para os adolescentes, para a idade deles. É uma escola muito boa para a nossa vida e para o nosso crescimento. Amanhã de manhã, também, dia 22, a gente vai ter os jovens participando aí no serviço da ceia memorial, a igreja inteira participando. E quem vão ser os jovens diáconos aí vão ser nossos jovens e adolescentes. Então, os jovens e adolescentes que estão aqui vão participar amanhã. Lembra que vocês têm que chegar às 9h30 lá na sala de oração. Aqueles que estão inscritos para o culto, venham participar e se engajem, gente. Essa é mais uma oportunidade que nossa juventude tem de servir a igreja, ao corpo, mas a gente tem inúmeras, diversas aí para quem quer trabalhar, servir. Música, transmissão, trabalho não falta. Então participa, se engaja também. Nossos PGs, nossos pequenos grupos, continuam funcionando aí, pleno vapor. Se você tem participado, chama o pessoal para fazer parte, para continuar participando. Se você ainda não faz parte, dá um jeito de chegar também. A igreja que a gente visitou hoje, eles não estão tendo os cultos presenciais deles ainda por causa de algumas restrições que eles têm. Mas a igreja tem se mantido forte, caminhando aí por meio dos pequenos grupos. Um meio muito bom. Pessoas têm chegado, o pastor estava dando esse testemunho também, de pessoas que têm chegado à igreja por meio dos pequenos grupos, que é chamado por um parente, por um vizinho, e Deus tem multiplicado as pessoas ali no meio deles por meio desse trabalho. A gente acredita muito no pequeno grupo, é por isso que a gente sempre insiste nisso. Então faça parte, esteja firme, participando das reuniões do seu PG, se você está faltoso, etc., se ajusta, procura seu líder aí. Se o dia está difícil e tudo mais, conversa com seu líder, a gente vai dar um jeito, a gente não quer que ninguém fique de fora, e se for necessário que a gente ajuste algo, a gente vai fazer, para que todos estejam participando, mas façam parte. E, para a gente ir fechando, amanhã, no culto da noite, a gente tem o encerramento do mês da juventude aqui nos cultos dominicais. Nossa participação às quintas-feiras, aos domingos, como tem acontecendo, por meio das mensagens, louvor, etc. Então, junto da igreja, amanhã é o encerramento no culto da noite. O pastor Arlésio vai falar a gente, a galera vai estar servindo aí no culto também, por meio do louvor, direção, etc. Mas o nosso encerramento oficial da juventude vai ser no dia 28, no sábado seguinte. Então não deixa de participar também, faça inscrição durante a semana, convida outras pessoas para participar, pessoas que vocês estão sentindo falta aí. A gente olhando aqui consegue saber mais ou menos onde um ou outro senta e sente falta quando eles não estão por aqui. Então convidem, participem no dia 28. A gente vai ter um culto especial. No final a gente tem uma atividade especial também, esperando além da cantina, uma gincana com a galera. Nosso pessoal está super legal aí preparando. A gente tem o Henrique, que fez jogos e tem jogos aí que a gente vai trazer. O Tiago Gotelipe preparou um negócio bacana para a gente fazer aqui no culto. Então, você não pode ficar de fora. Participa no sábado que vem, a gente tem algo muito legal. E o mais importante, a palavra de Deus, prestarmos culto a Ele. Amém? Uma boa noite para todos, tenha uma semana muito boa. Passa lá embaixo para a gente ter mais um tempinho. E a gente vai ter aqui agora Letícia e Bia fechando esse momento para a gente. Deus abençoe.